Hello guys, tudo bom contigo? Gente, será que eu vou ficar pagando peitinho aqui? Que essa blusa ela vai descendo. Eu espero que não, meu Deus do céu, imagina. Acho melhor eu trocar de blusa, não, porque ela vai descendo. Depois eu vou pagar peitinho aqui. Deus me livre, peraí. Voltei, galera. Voltei. Uma blusinha que não vai descer e eu vou pagar peitinho aqui no vídeo, né? Enfim, vamos continuar com o nosso livro, né, lendo e comentando True Crime. Este livro que tá o nome aqui é Arquivos Serial Killers. A gente tá no Mad in Brazil. E a gente vai continuar lendo, né, o caso do Febrônio Índio do Brasil. A gente leu 2 casos, né, 2 crimes que ele cometeu. E agora a gente vai continuar a ler o caso dele, porque, enfim, o caso desse homem é extenso. Se pá, esse vídeo aqui vai bater 1 hora, porque, enfim, é muita coisa. Então vamos começar, né? A história. Em agosto de 1927, as manchetes do jornal Correio da Manhã destacavam as últimas notícias sobre Sacco e Vanzetti. Sacco? Ai, o quinto ano que habita dentro de mim. Gente, Sacco. Sáquico. Sei lá como é que lê o nome dessa pessoa, gente. Continuemos. Anarquistas condenados à morte por homicídio nos Estados Unidos. Muitos os consideravam inocentes e injustiçados, sem direito a um julgamento imparcial por conta de suas crenças políticas radicais. No dia de 17 de agosto, na página 6 do mesmo jornal, saiu a primeira notícia de que seria chamado por toda a imprensa de o hediondo crime da Ilha do Ribeiro. No dia anterior, a polícia havia sido avisada sobre um cadáver encontrado naquela ilha, distante apenas 2 quilômetros do local onde tinha sido visto pela última vez Almiro José Ribeiro. Aqui vai ser os trem dos casos, né, gente? O corpo estava no interior da mata, estendido sobre uma ramagem, de barriga para cima. Um policial aproximou-se e levantou o paletó que cobria a parte de cima do cadáver. Tratava-se de um rapaz com aproximadamente 20 anos. O policial também retirou de cima dele a calça e a ceroula que lhe cobriam o ventre e as pernas. Estava vestido apenas com a camisa e ainda calçava meias, presas por ligas, como era comum na época. Próximos ao corpo estavam os sapatos da vítima. Rapaz, homens usavam ligas antigamente? Oxe, mas vou ter que pesquisar esse daqui. Eu sei que os saltos homens usavam, né? E aí depois passou para as mulheres. Mas, rapaz, meia com liga? Não sabia, não. Engraçado, né, gente? A galera que considerava os caras, né, inocente, que tava sendo julgado injustamente por causa de crença política. Eu sei que, assim, existe isso, gente, de, tipo assim, se eu venho aqui e falo: viva o Lula, todo mundo, vamos lá, abraça Lula. Aí vai ter gente que vai me condenar. Se eu venho aqui e digo: eu odeio Lula, que mate o Lula, que não sei o que o Lula se lasque, vai ter gente que vai concordar. A mesma coisa se eu fizer com o Bolsonaro: Bolsonaro, viva o Bolsonaro. Vai ter gente que vai concordar, que vai amar, que vai me abraçar. Se eu falar: mate o Bolsonaro, prende o Bolsonaro, que não sei o que, foda-se o Bolsonaro, vai ter gente que vai querer me matar também. Então, assim, política, gente, é um assunto que a gente tem que ter cuidado com falar, né, gente? Porque, assim, dependendo da sua opinião política, você pode se lascar na vida, entendeu? Você tem que saber que política a gente não fica comentando, entendeu? A gente tem que ficar caladinho, fica só pra você, porque a gente pode arrumar confusão por causa das coisas. Então, assim, fique na tua, não fique metendo política nas coisas, não, gente, porque senão, sabe? Tem um ditado que fala que a gente não se discute assuntos sobre política, religião e mulher. A gente não discute, a gente fica de bico fechado. A gente não fala sobre essas coisas, porque senão dá merda, gente. E não é nem porque, tipo, é uma pessoa certa ou outra tá errada. É questão de opiniões, gente. Se eu dou a minha opinião falando que
uma coisa tá certo, vai ter gente que vai estar achando que aquilo é errado. Se eu digo que a outra coisa é errada, vai ter gente que acha que aquilo é certo. Então, assim, nada tá bom para as pessoas, sabe? Você nunca vai achar nada que as pessoas vão concordar 100%. Todo mundo vai concordar. Ai, eu gosto de vermelho porque vermelho é isso, isso e aquilo. Vai ter gente que vai falar bosta, que não vai gostar. Se você fala, não, eu odeio vermelho por causa disso, disso, daquilo, vai ter gente que vai discordar. Então, assim, nunca você vai falar, ah, eu gosto de vermelho por isso e aquilo, porque vermelho representa isso, isso e aquilo. Todo mundo vai concordar, vai falar, ok, beleza. Ninguém concorda. Então, assim, principalmente nessas épocas passadas, gente, 1900 e pouco, né? Era muito comum ter essas questões, né, de pessoas serem condenadas, serem presas, serem mortas por causa de questões políticas. Até nos dias atuais tem, gente, mas imagina naquela época onde as coisas eram mais diferentes, né, as coisas eram meio escondidas, meio que podia tudo. Então, assim, é uma coisa que verdadeiramente poderia ter acontecido nesse caso, né, gente, até mesmo porque eu terminei de ler agora esse mês, gente, Memórias do Calabouço, que é um livro que fala sobre a guerra do Uruguai, eu acho, da Argentina, não tô lembrada. E lá nesse livro se fala sobre isso, né? Os caras que estavam presos ali, já não lembro o nome, porque enfim, TDAH. Eles eram presos políticos. Eles não estavam concordando com a guerra, com as revoluções e tal que estavam acontecendo ali no país. E aí eles foram presos. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que existia muito isso. Hoje em dia ainda tem, mas as coisas hoje em dia são mais escondidas, sabe, gente? A galera esconde, porque se as pessoas souberem, dá merda, entendeu? Então, assim, né? É por isso que eu prefiro ficar de boca fechada, gente. É melhor você ficar calado, você ter, sabe, dizerem que você é uma chata, que você é isso, que você é aquilo, do que você ficar abrindo a boca demais. Você tem que saber, ser inteligente, saber o que você vai falar, porque senão tu te lasca na vida. E eu vou buscar uma água, né, gente, porque daqui a pouco minha goela já não tá prestando mais. Espera aí. O trem. Então, continuemos, né, gente? Logo chegou ao local Antônio José, que reconheceu na hora o corpo como sendo do cunhado Almiro. Gente, complicada a vida, né? Em um exame superficial, os peritos logo perceberam que o rapaz havia sido estrangulado com o cipó verde que ainda estava enrolado no pescoço. O corpo tinha marcas acentuadas de atos de crueldade, como contusões fortes nas nádegas e ferimento na cabeça. Aparentemente não havia sinais de sevícias, mas isso só podia ser confirmado na necrópsia. Gente, eu não sei dizer o que é sevícias, não. Coisas sexuais. Gente, eu não sei o que é isso. Não lembro o significado dessa palavra. Então tá bom, continuemos. Perto do corpo, a polícia apreendeu uma bolsa de fumo e um boné. Um dos investigadores do caso logo se lembrou de um detento que saíra havia poucos dias da casa de detenção. Com pressa de resolver o caso, dirigiu-se para lá e não demorou para que o colega de cela do suspeito confirmasse que os objetos eram de Febrônio Índio do Brasil. Então ele já tinha sido preso antes. O homem ainda declarou que o boné era seu e que Febrônio havia furtado dele antes de ser solto. Dono de extensa ficha criminal, ele era muito conhecido pelos policiais do Rio de Janeiro. Então ele já era ali figura batida ali na polícia do Rio. Aqui, ó, gente, tem um pedaço do jornal que provavelmente era do caso, né, desse menino que morreu, o José de Alamiro lá. E é isso, continuemos. Imediatamente chamaram Antônio José de Moura, que sem pestanejar reconheceu a fotografia do suspeito, entre outras tantas providenciadas pelos policiais. Febrônio, vulgo tenente, usava vários nomes diferentes.
Teborde Simões de Matos, índio do Brasil. Fabiano, índio do Brasil, mas o índio do Brasil sempre continua, né? Pedro de Souza, ó, mudou. Pedro João de Souza, José de Matos, Febrônio Simões de Matos e Bruno Ferreira Gabina. Seus registros criminais incluíam 37 prisões pela polícia, 8 entradas na casa de detenção e 3 condenações. Havia sido preso por vadiagem, furto, roubo, chantagem e fraude. No dia 8 de agosto daquele mesmo ano, tinha sido libertado da casa de detenção depois de responder a um processo por crime de homicídio. Tinha espancado até a morte com socos e pontapés Djalma Rosa. Nossa, menino. Cara, você acredita que eu conheci um guri que tinha esse nome? Djalma Rosa? Nossa, meu Deus do céu. Lembrei do menino aqui agora, na hora. Continuemos. Um menor da mesma cela que não aceitara suas propostas indecorosas. Foi absolvido em 18 de julho de 1927, mas levado novamente para averiguações à casa de detenção. Quando colocado em liberdade, vestia farda azul marinho e boné escuro. Gente, você vê que o sistema carcerário, ele existe essa falha no sistema carcerário, que é de ter uma pessoa ali, gente, que ela já teve várias e várias vezes presas na prisão, igual esse homem, gente, 37 vezes preso, entendeu? 8 entradas na casa de detenção e 3 condenações, e mesmo assim, ele foi solto, ele foi absolvido de coisa que, tipo, gente, a pessoa, claramente, ela precisa ficar na cadeia. Gente, eu queria muito entender o porquê que muitas pessoas, elas vão presas e logo em seguida elas são soltas, sabe? Gente, por quê? Se a pessoa... Gente, quando é 1, 2 ou 3 vezes de prisão, ok, beleza. Ainda dá pra você, sei lá, sabe? Sei lá, dá pra dar uma chance pra pessoa se consertar na vida. Mas, gente, depois ali que inteirou 5 vezes de prisão, gente, já larga essa pessoa na prisão, que ela não vai melhorar, não, gente. Sabe o que vai mudar essa pessoa? Não tem jeito, a pessoa não vai mudar, gente. Tem gente que não muda, entendeu? Por que não larga esse trem preso logo? Ai, que não sei o que, direitos humanos, blá, 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 blá. E os direitos humanos das pessoas que estão sofrendo com essa porra dessa pessoa que só vive na cadeia, que nunca melhora, só piora. Então, assim, gente, vamos tá combinando de deixar essa galera presa aí, entendeu? Quem tem que ficar preso, fica preso. Gente, a galera que tá lá no sistema carcerário, os policiais e tudo mais, eles sabem, os juízes, eles sabem quem que pode ter a chance de sair de lá e dar certo. De mudar de vida, realmente. De não voltar para aquele mesmo lugar. Então, assim, se sabe quem que vai sair dali, que vai melhorar, solta. Quem sabe, que bate o olho e fala, essa pessoa que não adianta, nunca vai melhorar na vida. Larga lá, minha gente. Entendeu? Menos um peso pra sociedade. Enfim, eu sendo cancelada em 3, 2, 1. Mas é verdade, gente. Oxi. Continuemos. Todos os agentes da 4ª delegacia foram destacados para seguir seu rastro. Febrônio foi procurado em São Cristóvão, São João de Meriti e Petrópolis. Sem sucesso, os agentes carregavam sua fotografia no bolso para um possível reconhecimento, até que no dia 31 de agosto tiveram sorte. Febrônio foi preso na estação Barão de Mauá ao tentar entrar no trem de Leopoldina. Em seus bolsos levava níqueis, papéis sem importância, uma cautela? Diabo é isso? Uma chave costurada no cós da ceroula e um vidro com tinta de tatuagem. Não reagiu à prisão, mas negou terminantemente os crimes. Já na delegacia, Febrônio declarou que não sabia de nada sobre o assassinato de Almiro e o sumiço de Jojoca. Alegava que, quando saíra da cadeia, dirigira-se para Petrópolis, onde se havia estabelecido como cirurgião dentista. Pelo menos ele tinha essa profissão para ficar falando isso. Lá tinha sido preso e encarcerado por vários dias.
Ao ser libertado, fora para o Rio de Janeiro localizar na saúde pública seu diploma de dentista, em data após o desaparecimento de suas vítimas. Nada convencida com as declarações de Febrônio, tô doida. A polícia mandou chamar Dona Beatriz, que reconheceu imediatamente como o homem que havia levado seu filho. Frente a frente com ele, implorou: dize ao menos onde está meu filho. Ai, gente, deve ser tão triste para uma mãe isso, gente. Imagina como que essa mãe deve ter se sentido depois, sabe? Que o filho sumiu, desapareceu, que não voltou. Porque ela não queria largar a criança aí, né? Ai, gente, aquela coisa, né, gente? O cara já tinha sido preso várias vezes. Foi preso até agora de novo. Por que não larga lá na cadeia mesmo, né? Gente, larga lá. Ai, ai. É só largar lá na cadeia, gente. Não vai matar, entendeu? Não vai matar. Ai, ai, gente, eu vou precisar sentar no outro canto pra me escorar minhas carcundas, né? Gente, eu acho que eu vou pôr a mesinha bem aqui com vocês e eu fico sentadinha bem aqui, ó. Pera aí. Ai, bem melhor agora, gente, eu encostar aqui. Ai, gente, eu tô até com medo. Tem que ficar olhando meu telefone porque eu acho que ele vai dar piriri agorinha. Eu gravei um vídeo que eu acho que tá enorme e eu ainda nem editei ele. Agora o celular vai ter com a memória cheia. Enfim, vamos continuar logo. Febrônio ficou em silêncio, nada respondeu. Diante de seu rosto impassível e sem nenhuma resposta sobre o paradeiro de Jonjoca, a mãe da vítima desmaiou. O delegado então chamou José Ferreira e Orlando Figueiredo, que também reconheceram Febrônio como um homem procurado pela morte de Almiro e pelo desaparecimento de Jonjoca. Às 11 horas da noite, Febrônio foi novamente interrogado. Depois de muita conversa sem resultados práticos, declarou: doutor, nada lhe posso dizer agora à noite. A minha memória não é tão fresca quanto... A minha memória não é tão fresca quanto o é de dia. Consequência naturalmente de uma grave moléstia que me levou ao hospício. O delegado Oliveira Ribeiro perguntou: foi você então que induziu o menor João a acompanhá-lo? Febrônio respondeu: foi sim. E onde o deixou? Já lhe disse, não me lembro. Interrogue-me amanhã. Não raciocino bem à noite. Gente, esses pessoas assim, gente, eles parecem que é literalmente maluco das ideias. Não raciocino bem à noite. Mas sabe o que me fez lembrar isso aqui? Meu irmão, quando ele era criança, assim, sabe? Eu acho que ele tinha uns... Até... Gente, eu nem lembro quantos anos que ele tinha, mas enfim. Teve uma vez que ele falou pra gente que de noite, quando ele tava dormindo, ele não respirava. Gente, a gente riu tanto, mas riu tanto. Aí ele falou: uai, mas pra que eu vou precisar respirar enquanto eu tô dormindo? Eu tô dormindo. A gente tá a mesma vibe desse homem. Ai, ai, meu Deus, que engraçado. Ah, maluco. Continuemos. Febrônio foi levado de volta à cela. O interrogatório continuaria só no dia seguinte. Na manhã do dia 2 de setembro, depois de algumas horas tentando fazer falar, por fim, Febrônio Índio do Brasil confessou ser o autor do assassinato de Alamiro José. Segundo conta, ele e Alamiro saíram da Tijuca e tomaram um bonde para Cascadura. Meu Deus, que gagueira. Foram à cidade, compraram uma bebida à base de cachaça e estiveram no cinema Ideal. Gente, que se cara foi pro cinema? Mentira, foi nada, né? De lá seguiram para o Alto de Boa Vista e beberam tudo que haviam adquirido. Os dois foram então para a ilha do Ribeiro, onde tiveram uma acalorada discussão. Febrônio teria enrolado o cipó no pescoço de Alamiro e só parado de apertar quando o rapaz dormira. Quando Febrônio acordou, disse ter ficado atordoado ao perceber que Alamiro estava morto e assustado. Fugiu para Ipanema, onde furtou o paletó e o colete que usava quando era preso. Não soube responder ao delegado o que havia feito com a roupa que estava usando no dia do crime.
nem indicar a localização da casa em que praticara o tal furto. Durante o interrogatório, presenciado por toda a imprensa, todos repararam que Febrônio divagava sobre assuntos estranhos, para depois voltar a falar racionalmente. Era clara sua confusão mental, mas para todos ali isso não passava de uma inteligente dissimulação. Quando interrogado sobre a tal religião que inventara, Febrônio respondeu ao delegado: eu estava na colônia correcional quando criei a religião que presentemente adoto. Ela é fruto de repetidas leituras e estudos que tenho feito sobre as religiões professadas pelo povo, e tudo o que faço é em benefício da geração. Em tempos idos, reis e príncipes sacrificavam seus filhos em holocaustos aos deuses. Eu sacrifiquei a Lamiro em benefício da humanidade que está corrompida. Ai, gente, assim, é aquela coisa, né? Existe essa parada de confusão mental, blá, 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 sim, né? Mas, gente, esses psicopatas, você não tá entendendo o que ele é capaz de fazer. Não, gente, o poder de manipulação dessa galera, gente, é assim, incrível, sabe? Ela consegue te convencer a fazer coisas infazíveis que você jamais faria. Essa pessoa vai conseguir te convencer a fazer, entendeu? Porque ela é muito habilidosa com a fala, muito inteligente, entendeu? Então, vai acabar fazendo. Continuemos. Febrônio afirmou que não havia matado João Joca. O menino seria o substituto e continuador da obra de Alamiro, que, vitorioso, deixou este mundo de misérias e desenganos. João Joca teria sido libertado depois de tatuado com o ímã da vida, que seria seu talismã de proteção. Pressionado pelo delegado a dizer a verdade sobre o menino desaparecido, Febrônio no fim declarou: nada direi. Tenho um pé enterrado e não enterrarei o outro. Isso nunca. Tá vendo, gente? Ele é inteligente. Diante da negativa de autoria, a polícia se concentrou nas buscas por João e em investigações sobre Febrônio índio do Brasil. Muitas informações estranhas seriam levantadas naquela semana. Enfim, gente doida. Gente do céu, tá me dando um sono da moléstia, vocês não estão entendendo. Ai, que raiva. Continuemos. Aí a gente vai agora para outro título aqui, ó. Tá dando pra ver? O Médico e o Monstro. Inclusive, eu preciso desse livro, gente. É um clássico aí, né? Eu preciso ler. Não li ainda. A primeira parada da polícia foi em Petrópolis, onde Febrônio havia declarado ter estado depois de ter sido libertado em 8 de agosto em 8 de agosto. Não tem a data do ano aqui, não. Descobriram que sua moradia era o quarto número 3 do Hotel Rio Branco. Naquela cidade era conhecido como Dr. Bruno Ferreira Gabina, cirurgião dentista desaparecido em 1922. O dono do estacionamento mostrou aos policiais o quarto do Dr. Bruno, onde foram apreendidas 9 peças de cirurgia, uma roseta com 25 dentes, uma forma para dentaduras, diversas ferramentas, fragmentos de massas para dentaduras, uma caixinha com aparelho para injeção e um vidro com brilhantina. Depois se saberia que esse material havia sido roubado do dentista Antônio Lourenço. Então, continuemos. Fazendo perguntas pela cidade, logo descobriram histórias interessantes. O alfaiate Antônio levou para os investigadores as roupas que Febrônio vestia quando matara Lamiro, a tal farda azul marinho. Segundo seu depoimento, o acusado o procurou usando a identidade de Bruno e comprou um terno. Nossa, gente, eu tô com sono mesmo. Nossa, eu tô quase dormindo aqui.
deixou a roupa que usava, deu um sinal em dinheiro e pediu que Antônio recebesse o restante no seu quarto de hotel, no seu quarto de hotel. Ao ir cobrar a dívida, o Dr. Bruno notou que Antônio mancava e perguntou-lhe por quê. O alfaiate respondeu que tinha um cisto sebáceo no quadril. Cisto sebáceo no quadril? O Dr. Bruno pediu para ver a lesão e Antônio tirou as calças para que fosse feito o exame. Sentiu quando o médico aplicou iodo sobre a pele, mas não esperava a canivetada que levou para ficar curado. O louco tinha lhe rasgado profundamente a carne e o ferimento sangrava sem parar. Assustado, Antônio correu dali para outro médico e não recebeu a dívida que tinha ido cobrar. Gente, esse bicho é doido mesmo das ideias, viu? A dona do hotel Rio Branco também conversou com a polícia. Segundo ela, um hóspede fora lhe contar que certo dia à meia-noite tinha visto o Dr. Bruno enterrando alguma coisa no quintal. Quando foi verificar, achou um par de seus sapatos, cada pé contendo uma pata de coelho servido no jantar da noite anterior. Segundo a infeliz senhora, desde aquele dia sofria de dores de cabeça terríveis por causa da mandinga. Uma mulher de nome Francisca, moradora de Petrópolis, que fora depor no Rio de Janeiro, contou uma história ainda mais bizarra. Com dor de dente, no dia de 16 de agosto, ela foi atendida pelo Dr. Bruno, que ele extraiu 4 dentes. Indignada, perguntou por que o dentista havia tirado aqueles que ainda estavam bons. Ele respondeu que dentes doentes comprometiam a integridade dos vizinhos. Depois mandou que a dona Francisca fizesse um bochecho com álcool puro na sua frente. Gente, eu não sou psicopata de pôr álcool na minha boca com dente doendo e tal. Meu pai faz isso, mas eu não. Deus me livre, tá repreendido. Eu não tô louca. Quando Febrônio foi interrogado sobre suas histórias como dentista, confessou que havia se apoderado do diploma do Dr. Bruno Ferreira Gabina, que o contratara para serviços gerais, mas vivia embriagado, né? Brigado não. E não conseguia atender seus pacientes. Febrônio, então, tinha de despachá-los sem tratamento. Ai, gente, eu vou ter que terminar essa parte e dormir, pelo que eu tô vendo, né? Que eu já tô com sono da moléstia, que ódio. Cadê? Sem tratamento. Gente. Pelo amor de Deus, eu me perdi. Eu não posso desviar o olho daqui. Mas vivia embriagando. Até Febrônio, então, tinha de despachá-lo sem tratamento. Certo dia, de posse do diploma de Bruno, Febrônio foi até o Departamento Nacional de Saúde Pública e, passando-se pelo dentista, se registrou. Dali em diante, atendia em consultório próprio, na Rua Visconde de Rio Branco. O estabelecimento foi transformado em assistência dentária. Todo assim enganado, sei lá, várias pessoas. Sentia prazer no sofrimento físico que infligia às suas vítimas. Quando extraía dentes, era vários de uma vez só. Ai, Jesus Cristo. Que homem maluco das ideias, viu? Passado um tempo, transformou a assistência dentária em agência de empregos. Aí, né, gente, para comentar os creminhos dele. Onde empregaria indivíduos mediante uma fiança. Quando começou a ter problemas com a polícia, resolveu que era hora de mudar de estado. Em processo
de 1925 pela primeira Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, consta que Febrônio Simões de Melo, índio do Brasil... Consta que, Febrônio tinha se formado dentista pela Faculdade da Bahia sob o nome de Febrônio Simões de Melo, índio do Brasil. Que acho de nome é esse, gente? Viajou para o Espírito Santo como Bruno Gabina, mas como não conseguiu muitos clientes, transformou o diploma de dentista em um de médico e provavelmente registrou-se no Departamento de Saúde Pública, dessa vez no novo estado. Gente, é tão fácil se enganar a galera, será? Lá foi morar em Mimoso, excedendo a profissão de médico. Fez vários partos e cirurgias. Gente, esse homem não tem nem informação, conseguiu fazer parte de cirurgia. Ou será que ele tem? Eu não tô sabendo. Mudou-se então para Minas Gerais, onde também se passou por médica, dessa vez com o nome de Dr. Uzeda Filho. Ao atender uma emergência de parto, acabou causando a morte da pobre mulher que socorria. Meu Deus. A polícia não conseguiu prova de que Febrônio tivesse matado o Dr. Bruno Gabina e assumido então sua assistência. Então a mulher não. Pera que eu tô dormindo mesmo, gente. A polícia não conseguiu provas de que Febrônio tivesse matado o Dr. Bruno Gabina e assumida então sua identidade. Nem a mãe do verdadeiro dentista sabia onde ele estava. Deve estar... Ok? Pera aí, gente. Deixa os meus pensamentos só pra minha cabeça, né? Meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô no sono da moléstia agora. Eu vou dormir. Amanhã, mais cedo, eu continuo a leitura pra concluir e postar um vídeo pra vocês, que eu tô com sono hoje. Eu vou mimir. Um beijo pra vocês. Então, prosseguir com a leitura, porque ontem eu tava morta de sono e não dei conta. Mas a gente concluiu, né, o texto de cá, o médico monstro. Porque, enfim, ele provavelmente deve ter matado o cara lá, né, e pegado a identidade, os trem dele, o CRM dele de médico e tal. E aí, depois disso, temos essa parte aqui, ó, gente. Que são folhas do jornal, né? Um recorde do jornal com o caso dele, né? E tem escrito o caso de Febrônio perante a psicologia, a psiquiatria, a opinião dos doutores Murilo de Campos e Leônido Ribeiro. Aí não dá pra estar lendo, né, gente? Porque olha o tamanho dessa letra. Não dá pra estar lendo, né? Então não vou ler essa parte. E aí a gente vem pra essa parte de cá, que é outros crimes dele, né? Crimes sexuais dele. Meu Deus do céu, tá caindo um monte de trem daqui. Enfim. Seguimos então com a leitura. Com o rosto estampado em todos os jornais do Rio de Janeiro, Febrônio Índio do Brasil começou a ser reconhecido como autor de vários crimes. 4 meses antes dos assassinatos da Ilha do Ribeiro, a polícia havia sido informada do misterioso desaparecimento dos menores Jacob Eldman e Octávio de Bernardi. Gente, mas esse menino Jacob Eldman, no Brasil com esse nome, menino. Aí, continuemos. Febrônio conheceu Jacob no Hospital Nacional de Alienados, onde ambos estavam internados. Tirou dali com promessa de emprego em seu consultório dentário, na estação de Mangaratiba. Chegando lá, disse que a clínica estava fechada e que antes de pegar a chave em casa, iriam buscar outro menino, Octávio, um pouco distante dali. Ofereceu então um emprego para Octávio no matadouro de Santa Cruz e seus pais deram permissão para que o rapaz acompanhasse o agente. Os 3 foram então juntos para a Estação Sampaio,
onde pegaram um carro para Santa Cruz. De lá seguiram para Mangaratiba. Em um local deserto, Febrônio, empunhando um estilete especial, mandou que Jacob se deitasse no chão. Tatuou então no peito do rapaz as letras DCVXVI, enquanto Otávio assistia a cena aterrorizado. Pernoitaram em um rancho na casa de uma senhora chamada Finoca, na Praia da Cruz, onde permaneceram por 5 dias dormindo em uma esteira no mesmo cômodo. E essa véia deixou eles dormir lá, tipo assim, na boa, sem desconfiar nem nada, sem fazer uma pergunta. Eu deixaria não. No terceiro dia, Febrônio levou Jacob para a Praia das Flecheiras, onde abusou sexualmente do menino apavorado. Também o obrigou a assistir todas as torturas a que submeteu Otávio, desde as tatuagens até as sevícias. Febrônio furtou uma rede na casa de Dona Finoca ao sair com Jacob. Fez então um buraco dentro do rancho, colocando dentro 11 pedaços de cana, 11 bananas e 11 pedaços da camisa da vítima. Depois fechou o buraco com terra e colocou uma pequena cruz de pau, dizendo que assim fazia para que qualquer que fosse persegui-lo, ao pisar ali, esquecesse o que estava fazendo. Quando Jacob foi solto, procurou imediatamente a polícia e contou sua história. Otávio foi encontrado em Mangaratiba e, de tão maltratado, mal podia se locomover. Ai, coitado, gente. Em seu depoimento, Febrônio disse que escolheu Jacob porque ele era alemão e, como tal, pertencia a uma raça superior. Pretendia iniciá-lo nos mistérios de sua seita. A admiração com que se referia à Alemanha era inequívoca. Outra vítima identificada foi o menor Eduardo Ferreira dos Santos. Em data desconhecida, Febrônio teria sido preso em flagrante nas matas de Santa Teresa ao tentar forçar o rapaz a praticar o que se denominava na época atos imorais. Só não conseguiu porque foi interrompido pelo fiscal João Cabral de Brito, que chamou as autoridades do 13º Distrito Policial. A gente dá uma raiva quando esses malucos da cabeça vai mexer com criança, gente. Nossa senhora. Ódio. Porque, tipo assim, mona, assim, vai mexer com alguém do teu tamanho, alguém que pode pelo menos tentar se defender, vai mexer com a criança. Ai, que raiva, velho. Continuemos. No início daquele fatídico mês de agosto, Manuel Alves, de 18 anos, também havia procurado a delegacia do 26º Distrito pedindo uma guia para internar-se no Hospital Dom Pedro II. Ele tinha sido vítima de um indivíduo que gravara em seu peito as letras DCVXVI e o maltratara sem dó nem piedade. Manuel chegou a dizer que o nome do homem era Febrônio e que se haviam encontrado na Gaveia. Acompanhou com uma promessa de emprego. Em 15 de agosto de 1927, Febrônio aplicou o mesmo golpe em Dona Maria e seu filho Benjamin, de 14 anos, já acompanhando... Eita, nós, peraí. Vai ter que beber água. Eita, bustica. Vai, ainda deixa eu caindo, carniça. Gente, minha garganta agora vai pedir arrega, ela não tá aguentando mais. Fala, e no cara da boca. Ai, continuemos, gente. Onde que eu parei? O menino de... Ah, tá aqui, ó, o menino de 14 anos. Em 15 de agosto de 1927, Febrônio aplicou o mesmo golpe em Dona Maria e seu filho Benjamin, de 14 anos. Já acompanhando Febrônio, a dupla cruzou no caminho com Joaquim, de 16 anos, irmão de Benjamin. Os dois garotos trocaram de lugar, pois preferia alguém mais velho para o serviço. Joaquim acabou tatuado por Febrônio, que, para executar a tarefa, o segurou pelo pescoço com a mão esquerda. Cada vez que tentava reagir, tinha seu braço espetado pelas agulhas
com que Febrônio escrevia em sua pele. Ele ameaçou furar os olhos do rapaz, que se acalmou, né, na hora, esperando uma oportunidade melhor para escapar. No primeiro descuido de Febrônio, fugiu. Álvaro Ferreira, de 18 anos, empregado no comércio e morador do Arraial de Coroa Grande, contou em seu depoimento como foi seduzido por Febrônio. Estava em um trem quando o criminoso puxou conversa com ele, dizendo que era negociante no mercado e que poderia empregá-lo por um salário de 150 réis. 150 mil réis, né? Gente, como que era essas 150 mil réis? Como que era a moeda? Deixa eu pensar nisso depois, Ana. Continua. Disse a Álvaro que ele poderia começar a trabalhar imediatamente e convenceu-o a acompanhá-lo. Chegando à estação Dom Pedro II, às 9 horas da manhã, foram juntos até a Tijuca. Febrônio disse que morava lá e que tinha de pegar alguns objetos antes de ir ao mercado. Saltando do bonde, seguiram por um caminho mato adentro. Ai, gente, vai seguir por caminho de mato? Eu jamais. Febrônio convenceu Álvaro a deixá-lo tatuar seu peito. Com medo, Álvaro consentiu que Febrônio fizesse uma letra com uma agulha molhada de tinta. Depois disso, Febrônio quis praticar atos libidinosos. E como o rapaz se recusou, ficou raivoso e puxou uma faca ameaçando de morte. Álvaro ficou ferido no braço esquerdo e apavorado consentiu. Muitos dos casos de garotos com os quais Febrônio se relacionou e que foram citados nos jornais não se transformaram em processos criminais. Gente, é uma filha da putagem, né? Enfim, temos aqui uma das vítimas dele. Ai, gente, uma filha da putagem isso, né, gente? Outra vítima. Gente, imagens fortíssimas, né? Mas quem gosta de serial killer, essas coisas assim, sabe, né? Você sabe, né, gente? Se você gosta dessas coisas, provavelmente você tá acostumado com coisas mais pesadas, né? Continuemos. Episódios estranhos. Em fevereiro de 1927, Febrônio foi preso nas matas de Corcovado. Ele estava completamente nu e pintado de amarelo, dançando na frente de uma criança assombrada que se encontrava amarrada em um tronco de árvore. Oi? Também chegou aos ouvidos do delegado a notícia de que Febrônio teria sido flagrado pela dona da casa onde era inquilino cozinhando uma cabeça humana em uma lata de querosene. A senhoria foi chamada para depor, uma vez que seu marido chinês Antônio Fonseca já era falecido. Ela confirmou a história. Febrônio esclareceu que pegara a cabeça em um mausoléu do cemitério do Caju. Segundo ele, o crânio já não tinha nenhuma carne, apenas um pouco de couro cabeludo, mas ainda exalava mau cheiro. Para livrar-se do incômodo, ferveu a peça em uma infusão de cal virgem e sabão grosso, para depois utilizá-la em estudos relacionados à medicina. Depois de secá-la, presa a uma tábua, arrancou-lhe todos os dentes da frente. Gente. Gente, a pessoa psicopata tem umas coisas esquisitas na cabeça, né, gente? Mas assim, gente, eu fico pensando assim, é tão bom ler esses trem de psicopata e saber esse trem tudo de doido, gente doida das ideias, né, de psicopata, de matar, ser a louca dessas coisas. Porque a gente sendo mulher, gente, a gente sabe como que as coisas é pro nosso lado, né? A gente que é mulher, gente, a gente tem que ser meia louca das ideias, entendeu? A gente tem que saber como matar uma pessoa. Entendeu? Porque a gente nunca se sabe quando que a gente vai necessitar de se proteger de algum homem, entendeu? Às vezes que a mulher a gente sabe das dificuldades que é. Então, assim, eu falo mesmo, gente. Eu oro, eu falo assim, Deus, o Senhor nunca deixa
Nem no Brasil, nem na Terra, nem na vida, nem em momento nenhum, algum homem vir dar um de doido pra cima de mim, porque eu vou matar. Gente, eu sou louca das minhas ideias, gente. Assim, essas coisas que homem faz, geralmente com mulheres, né? Que homem só vai atrás de mulher pra fazer as coisas, né, gente? Homem não vai atrás de homem, porque ele sabe que se for atrás de um homem, ele vai se lascar. Aí, me dá um ódio tão grande, gente, que me dá vontade de matar mesmo. Eu fico com ódio, me dá vontade de esganar a pessoa, assim, sabe? Estripar a pessoa. Aí eu sou louca? Não, gente, eu não sou louca. Louca é o cara que vem dar um de doido pra riba de mim. Eu falo, gente, Deus jamais deixa um homem vir dar um de doido pra cima de mim, que eu mato ele. Eu não bato bem nas minhas ideias. É por isso que eu já leio coisa de doido, psicopata, que é pra mim poder ficar sabendo. Eu já sei, se eu quiser matar uma pessoa, entendeu? Ai, gente. A gente que é mulher, a gente é meio louca das ideias, né, gente? A gente gosta dessas coisas de psicopata. Aí você olha aqui, eu lendo essas coisas aqui, eu não me estranho com nada, não fico, ai meu Deus, ai Nossa Senhora, ai meu Deus. Gente, eu nem, sabe, nem esboço reação nenhuma, porque já é esperado essas coisas de homem, né? Não generalizando, mas já... Ai, gente, mas eu vou fazer o quê, né, gente? É uma coisa que, tipo assim, eu já tô tão acostumada que não me estranho. Continuemos. Revelações do príncipe do fogo. Satanás, né? Febrônio se dizia predestinado que estava na terra para cumprir uma missão divina que lhe havia sido confiada. É divina só se for do diabo, né, gente? Porque de Deus, jamais, né? Depois de um sonho, criou uma religião segundo a qual ele era o filho da luz. Palavras que tatuou em seu próprio peito. Nas palavras de Febrônio, seu sonho fora o seguinte. Vamos ver. Em um lugar ermo, vi aparecer uma moça branca de cabelos loiros e longos que me disse que Deus não morrera e que eu teria a missão de declarar isso a todo mundo. Não, isso aí de todo mundo já tá sabendo, meu amor, que Deus não... Deus nem morreu, né? Quem morreu foi Jesus Cristo lá na cruz, né? E assim, eu já sei que ele não morreu, que ele tá vivo. Deveria, nesse propósito, escrever um livro e tatuar meninos com o símbolo DCVXVI, que significa Deus vivo, ainda que com o emprego da força. Gente, bom, então, né, meu querido? E por que você seria o filho da luz? Gente, é cada doença, né, gente? É cada coisa que a gente vê, fica encabulada. Gente, será que essas letras, que significa isso mesmo? Sei lá. Escreveu um livro de pequeno formato e apenas 67 páginas, publicado em 1926. Ali estão, segundo o Dr. Heitor Pereira Carilho, médico psiquiatra forense responsável pela avaliação mental de Febrônio, curiosos elementos de apreciação de suas ideias místicas e supersticiosas e de toda a sua mentalidade. Ai, gente, era meu sonho ser psiquiatra forense. Ai, ai, ai. Continuemos. O livro é composto de pequenos capítulos que apresentam as revelações recebidas por Febrônio nos montes e nas ilhas desertas. Segundo o escritor, as revelações também foram tiradas de leituras bíblicas e de sonhos. Declarava, indignado, que merecia ótimo tratamento, pois era um autor de livro doutrinário, não era uma pessoa fútil nem banal. O próprio Moisés, né? Seguem aqui alguns trechos extraídos do laudo do exame de sanidade mental de Febrônio Índio do Brasil, datado de 20 de fevereiro de 1929. Eis aqui meu santo tabernáculo vivente, hoje dedicado a vós os encantos que legastes, ontem a mim na fortaleza do meu fiel diadema excelso. É o que, meu querido? Tu tá achando que você é Clarice Lispector? Entendi nada que isso tá escrito aqui. Gente, ontem, antigamente, era escrito com H?
Por que aqui tá escrito com H? Deu pra ver? Não sei. Ou ele era que era analfabeto e escreveu errado. Não sabemos. Mas enfim, aqui são todas coisas que estavam no laudo dele, das coisas do livro, né, gente? Da doidice dele. Continuemos. Próxima frase. Vivente, quando desencarnardes, ide ao trono de vida e ali encontrareis dois mistérios. O Santo Tabernáculo vivente e o fiel diadema excelso. Eu acho que ele era analfabeto mesmo, porque tá escrito aqui, ó, trono com TH e ali tá escrito com 2 L. Eu acho que ele era meio doido mesmo de escrever errado. Alguém tá entendendo uma palavra que esse homem escreveu? Eu não. Próxima frase. Eis-me, ó potente Leviatã do santuário do tabernáculo do testemunho que há no céu. Céu não, céu? Eles não alfabeto mesmo, que escreveu céu, que é pra ser céu, né? Não? Sei lá. Já que prodigiosamente emergido, o eminente antigo, precursor pertinaz do bem, encanto da justiça honrada, no caminho da luz entre o canal das trevas, manjando espada valente, feliz vivenda edificou, um dos fiéis amigos surpreendente a guerra, o coração generoso, carta viva, a pérola enterrada, debate a anciã esperando, um menino vivo ausente, nenhuma prenda de antes. Outro tanto adorou. Representa um voto majestoso, o testemunho do mar de vidro, diante do meu sacrossanto trono vivo. Gente do céu, que... What the fuck, baby? What? Tá entendendo, né? Que é de pitibiriba, gente. Ai. Gente, esse guri, eu acho que ele não bate bem nas ideias mesmo, né? Gente, que loucura. Gente, eu tô me sentindo até pecando lendo isso aqui. Daqui a pouco eu invoco um trem aqui. Eu, hein? Outra frase desse maluco. Buscou entre os homens mais infelizes o menino insignificante de valor tão precioso, menino das magias antigas, qual o ente encarnado, o mistério da igreja do que a ti ensinou a voz da morte, a vida profetizar. Continuemos. Eis-me, ó santos fiéis do santuário do tabernáculo do testemunho que há no céu. Eis-me, ó 4 criaturas viventes. Eis-me, ó 10 réis fiéis do santuário. Eis-me, ó 7 selos do tabernáculo. Eis-me, ó sordônia viva. Gente, que diabo é isso? Na época, a polícia desconfiou que o livro não tivesse sido escrito por Febrônio, e sim por Bruno Ferreira Gabina. Nunca saberemos. Quem que é Bruno Ferreira Gabina? Sei não. Gente, mas... que mente perturbada, né, moço? Não entendi nada que tá escrito aqui. Me senti pecando, peço perdão, ó Deus, pelo pecado que cometi lendo este texto. Tô até com medo de repente aparecer alguma coisa aqui, porque, sabe, uns fritos, um trem assim, porque, rapaz, moço, que coisa de gente maluca, gente do céu, eu, hein? Tudo bom contigo? Gente, esse homem tá pirado da cabeça. Vamos continuar, né? O próximo tópico é o encontro do cadáver de João Jó. Cara, até que enfim, eu encontrei o cadáver da menina, né, gente? Peraí. Em 7 de setembro de 1927, foram encontrados os restos mortais do menino João Ferreira, ou João Joca. Um pescador avistou
do mar, na Ilha do Ribeiro, em um local distante apenas 300 metros de onde estava o corpo de Alamiro. O cadáver de Janjoca, já em adiantado estado de decomposição, jazia embaixo de uma moita de capim. Estava de barriga para cima, o braço esquerdo recolhido na altura do pescoço, mão esquerda aberta com a palma virada para cima. O braço direito estava estendido perpendicularmente e a mão direita apoiada no chão. A perna direita estava esticada e a perna esquerda recolhida, com o pé encostado no joelho direito. Nenhum cabelo de João foi encontrado. Cabelo? O homem arrancou o cabelo dele. Ao lado do corpo, a polícia recolheu um maço de cigarros vazio da marca Liberty, a mesma consumida por Febrônio. Ainda se viam vestígios de uma fogueira. Perto, uma calça cinza, uma fivela de cinto e um botão. Ao ver os objetos apreendidos no local do crime, o pai de Janjoca os reconheceu imediatamente. A calça fora feita pela mulher, com brim, comprado por ele em um saldão de um armarinho. Tinha uma espécie de queimadura no cos, pois garrara barato por ter sido salvo de um incêndio. A fivela era parte do cinto de seu outro filho, Graciano, usado por Janjoca naquele dia. O botão era do paletó do menino que devia ter resistido ao ser atacado. A roupa que o menino vestia só foi encontrada no dia seguinte, amarrada em uma trouxa, juntamente com seus sapatos. Ali estavam o paletó, faltando um botão e o resto do cinto sem fivela. Também localizaram uma corda fina com argola na porta, que parecia ter sido a arma do crime. Os pais de Janjoca ficaram desconsolados. O enterro do menino paralisou a cidade e foi notícia do jornal. Os motoristas da cidade do Rio de Janeiro, em um ato de solidariedade, como um pedido de desculpas pelo infame assassino ter se passado por um deles, acompanharam o enterro em um enorme cortejo. No dia 14 de setembro, sem se conformar com a autoridade que seu pequeno filho sofrera, atrocidade, gente. Sem se conformar com a atrocidade que seu pequeno filho sofrera, José Ferreira tentou atacar Febrônio com uma faca quando passou por ele na delegacia. Os policiais seguraram. Pra que segurou, né, gente? Desastre. Ai, gente. Ai, que piriri. Eu não sei que eu tenho que tomar o remédio de alergia. Ai, tô começando a coçar minha goela. Gente, que bebeção d'água, misericórdia. Gente. Tá bom, né, gente? Ai, Jesus, esse homem é doido mesmo. Santo Cristinho. Perdão, gente, essa paradeira estava ao toalete. Toda hora eu arrumo uma macacão, agora eu tô na coceira danada. Enfim, vamos seguir pra gente terminar, que é a última parte. Ixi, eu peguei aqui com a mão meia úmida. Ai, bosta. Aí. Me desceu a pontinha da página. Enfim, continuemos. A confissão final. No dia 8 de setembro de 1927, Febrônio Índio do Brasil finalmente confessou sua responsabilidade pelo homicídio de João Ferreira. Mais uma vez, o depoimento foi presenciado pela imprensa, que ouviu todos os detalhes do rapto e assassinato de Janjoca. De fato, o menino havia lutado por sua vida, mas não tivera a menor chance. Ai, gente. Como é que vai ter chance contra um maluco doente mental desse? Como que você consegue, gente? Como que uma pessoa vai conseguir escapar de um doente mental desse? Tipo assim, gente, é muito difícil você conseguir escapar, né? Assim, pra tu conseguir escapar de um boi desse, gente, você tem que, assim, ser mais sagaz que ele, sabe? Você tem que ser doido das ideias, pior do que ele, né? Pra o negócio dar certo. Continuemos. Febrônio disse que foi levado a cometer esses crimes por meio de revelações que recebia constantemente, convencendo-o a sacrificar vítimas em benefício do Deus vivo, símbolo de sua religião. Ele também declarou que tinha mais uma
E também declarou que tinha mais uma tatuagem que não mostrava porque todo aquele que lesse seria infeliz pelo resto da vida. Foi denunciado pelo Ministério Público em 19 de setembro de 1927. Ô, Jeová, caia mesmo. Ui. Gente, sempre que você vê alguma pessoa fazendo alguma loucura, tipo assim, coisas insanas, falando que está fazendo em nome de Deus, meu amor, você desconfia que Deus não é não. Deus? Deus lá do céu? Gente, assim, quem é religioso e acredita em Deus e tudo mais, realmente, né, acredita em Deus, não tem preconceito e tal. Se você conhece minimamente a Bíblia, você não cai nessas lábias aqui, não. É por isso que a Bíblia também fala que a gente tem que ser sagaz na palavra. A gente tem que saber a Bíblia pra gente não cair nessas ladainhas, gente. Porque Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos evangélicos, dos cristãos, ele jamais pede sacrifício, gente. Sabe quem que pede sacrifício? Moloque, que é um deus aí que pede sacrifício de crianças, entendeu? Mas assim, o Deus mesmo, ele não pede sacrifício, gente. O Deus da Bíblia. A gente vê na história lá de Abraão, né, quando Deus faz a promessa pra ele, que ele vai ter um filho com Sara, blá, 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 acontece toda aquela história e tal. E aí, um certo dia, Deus vira pra Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e leva ele para ser sacrificado para mim. E aí, Abraão pega o filho dele e vai. Só que Deus aceita Abraão sacrificar o filho dele? Não. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o filho dele, mas não era um sacrifício de verdade, entendeu? E aquilo ali era para Deus testar o coração de Abraão, sabe? Era um teste. Não era uma verdade. Ele não morreu, o Isaac não morreu, entendeu? Então Deus, ele não pede sacrifício humano. Já houve épocas, né, lá no Antigo Testamento, onde havia sim sacrifício, mas eram animais. Você não vai ver na Bíblia Deus pedindo para sacrificar uma pessoa, não. Entendeu? Não existe sacrifício de pessoas para Deus na Bíblia. Existe sacrifício animal. E hoje em dia nem precisa, gente, de sacrifício animal, né? Depois do Novo Testamento, depois da morte de Jesus lá na cruz, a gente não necessita mais de sacrificar animais para expiação dos pecados, para poder falar com Deus. Nada, gente. A gente não precisa dessas coisas mais. Jesus já morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo e agora a gente tem livre acesso para falar com Deus. Então, não caia nessas coisas esquisitas aí, gente, desse papo de gente doida da cabeça, tá? Vamos continuar pra gente terminar, né? O julgamento. A defesa de Febrônio Índio do Brasil foi realizada pelo advogado maranhense Letácio Jansen, que teceu severas críticas ao processo. Sua tese defensiva foi a inimputabilidade do réu. Como ele mesmo explicou em seu discurso, quer criminoso, quer não criminoso, Febrônio Índio do Brasil é positivamente um louco. Ele parece mesmo, né, gente? Mas assim, esses psicopatas, eles tendem a se fingir de louco pra, né, se safar das coisas. Não pode ser pronunciado, ainda menos condenado. Se a sociedade julga-o perigoso, que se o interne em um manicômio. No penitenciário nunca. Justiça. Jansen conseguiu o seu intento. Febrônio foi avaliado pelo psiquiatra forense Dr. Heitor Carrilho, que concluiu inimputabilidade e recomendou que ele ficasse internado pelo resto da vida. Febrônio foi absolvido, mas recolhido como o primeiro habitante do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, que foi criado em função do seu caso. Rapaz, olha, que interessante, né, gente? O manicômio foi criado em função do caso desse homem, em 1920 e poucos, gente. Não tem nem muito tempo.
na interpretação de muitos, foi a vitória da ciência sobre o direito. Febrônio deu entrada no manicômio judiciário procedente da casa de detenção, no dia 6 de junho de 1929. Lá ficaria em prisão perpétua até sua morte em 27 de agosto de 1984. Causa da morte: enfisema pulmonar. Enfim, gente, mas é interessante saber que esse manicômio lá foi criado por causa dele, né, gente? É uma curiosidade, né? Enfim, a fuga. Que fuga, gente? Ele deve ter fugido do manicômio, né? No café da manhã do dia 8 de fevereiro de 1935, os funcionários do manicômio judiciário deram falta do interno número 1 do estabelecimento. Febrônio Índio do Brasil não estava no refeitório. Imediatamente soaram os alarmes. Durante a revista no pátio, os guardas perceberam uma corda confeccionada com várias tiras de lençol, presa a um gancho feito com alças de balde e firmada no alto do muro de 4 metros da instituição. Um exército de policiais foi colocado nas ruas com a missão de encontrar o louco fugido, enquanto meninos vendiam jornais com a manchete: Febrônio fugiu. Como Febrônio usava o uniforme do manicômio, logo se suspeitou que tivesse contado com a ajuda de alguém para passar despercebido em sua fuga. O primeiro suspeito foi seu irmão Agenor, mas, convocado a dar esclarecimentos, disse nada saber sobre os atos de Febrônio. Na delegacia, o investigador Francisco Palha tentava organizar as buscas pelo fujão, numa confusão de agentes e policiais desesperados para aplacar o terror que começava a se instalar na cidade do Rio de Janeiro. Bernardino Barbosa mal foi percebido quando entrou no recinto, dizendo que precisava fazer uma denúncia. Ao ouvi-lo, Palha não podia acreditar nas boas novas. Barbosa estava lá para comunicar à polícia que Febrônio estava escondido em sua casa. Honório, na cidade, lá no lugar, Honório Gurgel, levado por Agenor, seu irmão, como um irmão que acabara de chegar de Pernambuco para passar alguns dias no Rio. Ao ver a fotografia de seu hóspede na capa da terceira edição do jornal à noite, Bernardino Barbosa, morto de medo, logo resolveu avisar a polícia. Febrônio foi encontrado em um dos quartos da casa, completamente nu, com uma figa amarrada na cintura e outra na perna. Na cintura também levava uma bolsa contendo várias cartas e 195 mil réis em dinheiro. Quando os policiais entraram para fazer sua prisão, ele ajoelhou no chão e pediu: "Não me façam mal, por favor." Gente, ainda fala que esse homem é louco. Como que ele deu conta de fugir da prisão? Como que o louco teve essa ideia de amarrar os trem com a alça de balde, lençol e tudo mais e fugir? Claro, ele teve a ajuda do irmão, né? Mas, mesmo assim, gente, que louco inteligente, né? Febrônio isentou seu irmão de qualquer culpa e confessou ter aproveitado a saída da guarda que abria os portões do manicômio para funcionários a fim de escalar o muro e fugir. Ao chegar ao manicômio judiciário do Rio de Janeiro, levado pela polícia, teve um ataque de ira e cólera e tentou agredir o doutor Heitor Carrilho. Febrônio despertou o interesse de pesquisadores, criminologistas, criminalistas, poetas, psiquiatras e cronistas. Os poucos exemplares de seu livro Revoluções do Príncipe do Fogo foram recolhidos e queimados pela polícia. Resta hoje uma cópia na Biblioteca Particular de Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros, na Universidade de São Paulo. Febrônio morreu com aproximadamente 89 anos, depois de passar 2/3 de sua vida internado, no que seria a primeira pena de prisão perpétua legitimada pela ciência do Brasil. Foi o inimigo público número 1 de sua época. Virou marchinha de carnaval e seu nome era sinônimo de bicho-papão. Crianças desobedientes daqueles anos ouviam com frequência seus pais dizerem: "Cuidado que o Febrônio vem te pegar."
Gente, o Brasil é uma comédia mesmo, né, gente? O cara doido, maluco, mata um monte de gente, faz criminoso e tudo mais. E ele virou marchinha de carnaval. Gente, o Brasil não se leva a sério. Entendeu? O Brasil é uma comédia, gente. É por isso que o povo aqui no Brasil fala, gente, esses doidos da cabeça, essas pessoas criminosas e tudo mais, elas não vão presos, elas ganham filme, ganham coisas do tipo e tudo mais, mas não é preso, sabe? Não é tido como criminoso nem nada. Agora as pessoas que são tidas como heróis e tudo mais, igual quando acontece atos, né, gente, da mulher lá, acho que foi a mulher, né, que salvou os meninos lá do fogo, a pessoa lá que salvou os povo lá da chacina na escola e tudo mais, não são lembrados pra fazer uma série, um documentário, pra fazer um filme, nem nada. Só esses doidos, só essas pessoas assim, né? Enfim, assim se termina o caso deste homem maluco das ideias. E, gente, não tenho o que dizer, né, gente? Porque o Brasil, eu nem sabia que tinha tantos psicopatas assim. E, gente, esses psicopatas aqui do Brasil é bem abrasileirado mesmo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Gente, você vê como que é a defasagem, né, da polícia brasileira desde aquela época. O povo fala da polícia de hoje em dia, gente, mas a polícia do Brasil, né, sempre foi assim. Sempre teve essa defasagem na polícia, esses problemas carcerários e tudo mais, sempre existiu, né? Não é de hoje. Enfim, concluímos a leitura de mais um caso deste livro. E aí vocês me digam o que vocês acharam deste caso aí nos comentários. Que, né, gente? E é isso. Não tenho o que comentar mais, gente. Não tenho mais o que comentar. Daí a gente tem mais alguns casos. Esse foi o segundo. A gente ainda tem, eu acho que mais uns... Gente, não faço a mínima ideia de quantos casos que ainda tem aqui. Deixa eu ver se dá pra mim dar uma olhada por aqui pra ver. Aqui já encerramento do livro. Peraí. 7 casos, gente, que são, eu já li 2, né? Ainda faltam aí 4, não, 5, né? 6, 7, tá certo. 5 casos ainda. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não se deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar alguma coisa aí que você achou desse caso. E é isso, agora vamos embora. Já tá passada a hora do meu almoço. Já é 1 hora, Jesus. Vou ir almoçar. Bye!